Amém? Amém. Graças e paz, amém, queridos? Amém? Está feliz com Jesus? Amém? Enquanto você procura aí na sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 14. Glória a Jesus. Mateus, capítulo de número 14, verso de número 32. Hoje o apóstolo nos incumbiu dessa missão de trazer a mensagem. Ele foi lá em Castro, né? Algo novo está acontecendo lá, um passo importante está acontecendo lá hoje. Então, falou, tem uma missão para você. Sim, Senhor, né? Missão dada, missão cumprida. Estamos aqui. E é sempre uma alegria poder servir nossa casa. Mateus 14, verso de número 32. Só o versículo de número 32. Aleluia. Só o 32 está escrito assim: e quando eles entraram no barco, o vento cessou. Olha para a pessoa bonita do seu lado aí, diga: o vento cessou. Amém. Se você não achou uma pessoa bonita aí, esforça mais um pouco. Aleluia. Irmãos, antes de eu ministrar, que tem a ver com a ministração, eu quero contar uma historinha rápida que aconteceu comigo. Antes de eu morar aqui em Ponta Grossa, ainda morava em Brasília, vim ministrar aqui na cidade por uns dias. E aí o pessoal me convidou para ir ministrar numa ilha lá no litoral Paranaguá, uma ilha saindo do continente lá, a Ilha Almeida. E aí fomos nessa ilha, era a despedida de um pastor e chegamos ali. Só que para ir para a ilha precisava de uma carona. Você pegava um barco de carona, não é igual a Ilha do Mel, que você tem todo aquele transporte turístico. Lá é na carona mesmo, você tem que pedir para conseguir chegar nessa ilha. E assim nós chegamos ali em Paranaguá, era umas 5 e pouco da manhã. Então os pescadores que estão à noite no mar, eles vêm, e ali na beira do mar, ali em Paranaguá, eles vendem aquele peixe. Parte eles trocam por combustível, óleo diesel, para os barcos. A outra parte eles trocam, quem necessita, leva gás de cozinha. Outra parte em alimento, faz uma compra ali. E por último leva um dinheirinho, porque na ilha também tem um mercadinho lá e tal. Então nós chegamos ali umas 6 da manhã e fomos procurar um dos barcos ali. O pastor que estava me levando já tinha construído uma igreja nessa ilha e tal. Então ele conhecia bem como funcionavam as coisas ali. Era eu, ele, mais 6 obreiros da igreja daqui de Ponta Grossa. E aí chegamos, procuramos, encontramos um pescador que era amigo, conhecia ele. E aí ele pediu a esse pescador: viu, você pode levar a gente na ilha lá e tal, assim assado. O pescador perguntou: quantas pessoas vocês são? Ele fez as contas e falou: sinto muito, não vai dar para dar carona para vocês. Porque apesar do barco dar para levar vocês, cabe as 7 pessoas nesse barco. Mas lá para meio-dia, mais ou menos, o mar vai ficar revolto. Então esse barco não vai ser seguro para esse tanto de gente ir. E aí ele falou, olhou, e o pastor falou: o mar vai ficar revolto. Aí o pescador levantou a mão assim e fez assim: está soprando o vento norte. Aí eu levantei a mão também, né? Fiz assim, igual o desenho animado. Senti esse vento, não tinha vento nenhum, irmão. Não mexia uma folha, não mexia um algodãozinho assim, tudo parado assim. E o pescador dizendo assim: está soprando o vento norte, e lá por 11h30, meio-dia, o mar vai ficar revolto. E aí um amigo meu mais empolgado aqui de Ponta Grossa, pastor Alan, disse assim: não, vamos nesse mesmo para o testemunho ser mais forte então, né? Falei: vai tu sozinho, feliz, deixa eu aqui. Eu quero contar o testemunho que deu tudo certo, né? Enfim, o pescador não deixou mesmo. E aí ele falou: não, mas fiquem tranquilos que vai vir o meu irmão, ele tem um barco mais largo, dá para levar vocês. E dá para passar por esse mar revolto sem perigo, vai dar tudo certo.
Não, beleza, então vamos esperar. Isso, esperamos ali até umas 10 horas da manhã. Esse irmão dele chegou, fez tudo o que ele tinha que fazer ali. E nós entramos todos no barco. E eu, empolgadão, pastor, estava ali, primeira vez que eu ia no mar. E aí estou ali naquele barco e daqui a pouco liga o motor e vamos embora. 4 horas até chegar na ilha, naquele barco. E aí o barco vai funcionando, tem um motorzinho dentro com uma mangueira que fica dentro do barco, que fica jogando a água para fora. Porque é madeira, então acaba que vai entrando, né, um pouquinho de água ali. E 4 horas o motorzinho jogando água para fora, e a gente tranquilo, de boa. Me deram um pandeiro, e aí a gente, pandeiro, tic-tugurugudu, caminhando eu vou para Canaã. Sabe, crente indo para retiro, aquela empolgação, né? E a gente ali, caminhando eu vou para Canaã, e vai, aquela alegria, e o barquinho vai. Daqui a pouco, irmão, 11h40. Eu não lembrava mais daquela palavra, daquilo que aconteceria aquele dia. 11h40 e pouco, eu estou ali, caminhando, eu vou, o barco fez assim. Eu fiz assim, o pandeiro já foi primeiro. E eu já agarrei no barco. Senhor, meu pastor, não me falta da deitar, me faz ver, faz guia mansamente, águas tranquilas, manda teu nome, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E comecei a orar. E aí eu comecei a lembrar tudo que tinha água na Bíblia. O Senhor que fez o mar se abrir, o Senhor que fez a água sair da pedra, e o Senhor que transformou água em vinho. Não tinha nada a ver água em vinho, mas eu coloquei no meio, vai que dá certo. E comecei a orar, e aquele barco chacoalhando. Jogaram uma lona preta em cima do barco, e a gente lá de baixo, aí pronto, aí piorou, que aí deu claustrofobia, marfobia, barcofobia, tudo quanto é fobia, aquele negócio, e entrando água, e o barquinho, e o motorzinho não conseguia jogar toda a água que entrava. E aí um dos irmãos lá tinha um balde lá guardado no canto, então ele pegou aquele baldinho e começava a jogar água para fora, eu agarrado ali. Quando chegou uma certa altura que eu percebi que a oração não estava dando certo, aí eu, Senhor meu Deus, perdoa todos os meus pecados, ó Pai. E comecei a confessar todos os meus pecados que eu já tinha cometido na vida, que Ele já tinha me perdoado, aqueles que eu nunca tinha nem cometido na vida, mas vai que cola. Irmão, eu comecei, ai meu Deus do céu, e aquele negócio, daqui a pouco era como se o barco descesse assim de cima das ondas, porque entrou na região das ilhas assim, e aí ele ficou mais tranquilo. Meu Deus do céu, glória a Jesus. E aí chegamos na ilha. No outro dia, quando voltou, a maré estava baixa, o mar parecia um espelho. Aí eu vim de pé assim, falei, tira foto aí para todo mundo. Eu ando no barco, parece que está no Titanic. Vim embora. Irmão, E o culto foi tremendo, chegamos lá, a ilha andava pela canela de água assim, um culto tremendo, igreja lotada, foi maravilhoso. E aí voltamos, e aquela alegria. Na volta, na ida, eu tinha medo, porque eu nunca tinha andado de barco, tomei uns 5 daquele negócio para não dar enjoo. No outro dia veio um enjoo tudo de uma vez só. Passei mal até umas horas e vim embora. Ok, voltamos aqui para o texto que eu li. O texto que eu li fala, todo mundo aqui conhece, não é uma mensagem, oh meu Deus, vai ser algo que eu nunca vi. Não, é aquele texto, Jesus acalmando a tempestade. Só que nós lemos esse texto, e você deve ter percebido já na sua Bíblia que isso aconteceu por 2 vezes. Essa não é a primeira vez que aqueles discípulos encontram uma tempestade, que passa por aquele momento de tempestade, e que há ali um acalmar de tempestades. Essa é a 2ª vez. Então, para mim entender essa primeira vez, essa 2ª vez eu tenho que voltar lá na primeira. Na primeira vez, a história, e as duas são muito parecidas, mas há detalhes que estão na primeira história que vai fazer você entender melhor essa 2ª. Na primeira história, Jesus está ainda no princípio do seu ministério, e ele está chegando ali na beira da praia, e as pessoas estão chegando perto dele, ele está orando por todo mundo e abençoando todo mundo. E daqui a pouco, a Bíblia diz que ele liberou uma ordem. Ele disse, entremos no barco e passemos para o outro lado. Aleluia. E aqui, não quero trazer aquelas frases feitas de pregador, mas você precisa entender isso, que Jesus, quando ele libera essa palavra, ele ordena que eles entrem dentro daquele barco. Ao mesmo tempo, ele libera uma palavra sobre eles. Ele diz assim, nós vamos entrar e nós vamos chegar lá do outro lado. Glória a Jesus.
independente do que aconteça nessa noite, a ordem é: vamos chegar do outro lado. Ou seja, a ordem é entra, mas a palavra é: nós vamos chegar do outro lado. E aí a Bíblia diz que eles vão, nesse caso Jesus entra primeiro no barco, e eles vêm seguindo, e eles começam a entrar nesse barco. Mas agora olhe para mim, vamos juntar a minha experiência com essa história. Se você começa a pesquisar, você vai descobrir que dos pescadores, dos discípulos que Jesus escolheu, dos 12, 7 deles eram pescadores. Quem aqui é pescador assim, de verdade, assim, que pesca mesmo, que sabe as coisas de peixe? Esse dia o Jean foi numa pescaria aí, se passou uma luta lá, mas no final ainda conseguiu dar uma pescadinha, né? Eu não entendo nada de pesca, irmão. Já fui pescar umas 2 vezes que eu tive que orar assim para ver se saiu um peixe do lago, não saiu. Da segunda vez me chamaram, falou: tem água, tem Coca-Cola e carne. Eu falei: aí eu vou, glória, aleluia, aí vai dar certo essa pesca. Pesquei o dia inteiro, não pesquei nenhum. Deixei a vara, desisti, coloquei ela assim no barco, abandonei ela, pastor. E aí fui arrumar outras coisas. Ia pregar numa vigília à noite, aí eram umas 9 horas. Falou: agora nós temos que ir embora, que daqui a pouco é a vigília. Quando eu fui pegar a vara assim no barco, que eu tirei, que eu puxei, tinha um peixe. A vara pescou sozinha e eu não consegui pescar. Meu Deus do céu, aleluia. Glória a Jesus. 7 pescadores, pastor. Agora eu não estou falando pescador igual eu, ou igual o Jean, sem nenhum desmerecimento. Aqui eu sei que tem uns pescadores aqui, eu não sei se está aqui, que vai mesmo, que conhece esse negócio, que conhece a isca, que sabe qual é o tamanho do anzol. Para mim tudo anzol é a mesma coisa. Peixe para mim tudo é a mesma coisa. Lá em Brasília eu chamava de cará. Para mim parece que virou tudo tilápia, agora é tudo tilápia para mim. Dessa tilápia aí, o cara: não, isso aqui é um bagre, isso aqui é um não sei o que. Não, é tilápia, para mim é tudo tilápia. Eles não eram assim. Aqueles 7 homens, pastor Fernando, o que eles faziam? Eles iam para o mar para sustentar as suas famílias. Aquele mar era essencial na vida deles. Aqueles pescadores, eles nasceram na beira daquele mar. Quando criança, eu não sei, acredito eu, o pai teve que pegar assim pelo fundo do short assim e dizer: vamos aprender a nadar hoje. Vai, se vira. E ele aprende a nadar. Se você pesquisar lá na tua casa, não aqui obviamente, lá no YouTube, crianças ribeirinhas pescando. Os meninos lá, ribeirinho, pesca com a mão. Não precisa nem de vara, eles entram dentro da água, água turva, e ele sai com um peixe na mão. Tem um vídeo que o menino sai com... E não era o tempo da IA não, agora eu não sei, né? Mas não tinha IA no tempo. Saía com um peixe na boca, mordendo, um peixe menor e um peixe na mão. Ou seja, uma criança que nasce, um homem que nasce à beira do mar e depende daquele mar, ele conhece aquele mar. E eu fui aprender isso em Paranaguá, porque tem um pescador que olhou para a gente e ele disse assim: meio-dia o mar vai ficar revolto por causa do vento que estava soprando. Não estava soprando vento nenhum, mas ele conseguia ouvir e sentir esse vento que eu não sentia. Por quê? Porque ele era especialista naquilo. Ele cresceu ali, ele sabe que esse negócio de temperatura, os pescadores sabem, né? Tem a lua nova, a lua cheia, a lua não sei o que, tem o vento. A gente falou do vento aquele dia, quando o vento está soprando num pé, para mim é de qualquer jeito eu estou pescando, sem vento, com vento, porque eu não entendo nada. Mas aqueles pescadores entendiam. Pastor, não entendi ainda. Preste atenção para você entender. Quando Jesus disse para eles assim: entrem no barco e passemos para o outro lado, 7 deles acionaram o alerta. Porque nenhum daqueles pescadores entraram inocente naquele barco. Aqueles pescadores nasceram ali, Alan. Eles sabiam que aquela noite tinha uma previsão ruim. Eles não entraram ali igual o bobo alegre, diz: vamos caminhando, eu vou para Canaã. Não, quando um tocou assim, Jesus falou: vamos entrar aqui. Um tocou no ombro do outro e disse assim: está vendo a nuvem? Isso aqui está escrito só na minha Bíblia, não adianta você procurar na sua não. Um olhou para o outro, irmão. Por quê? Porque eram pescadores experientes. E quando eles olharam para aquele mar e olharam para aquele clima, para aquele vento que estava soprando pesado, eles disseram: essa noite o negócio vai ser esquisito. E agora? Entra ou não entra? E agora eu arrisco ou não arrisco? E pior ainda, é porque tem 7 que são pescadores, mas tem outros que não. É bobo alegre igual eu, que estava entrando no barco, cantando: caminhando eu vou para Canaã, e não fazia ideia de como seria aquela noite. Aleluia, glória a Jesus. E os pescadores olhando para ele, e eles olhavam e diziam: coitados, não imagina como o que está previsto para essa noite. Ah,
meu Deus do céu, e eu já quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Não importa as previsões, não importa como as previsões são para esse ano, para a sua vida, não importa o que as pessoas estão prevendo sobre 2026 ou 2027, não importa, porque aquilo que Cristo já liberou, não tem previsão ruim que possa mudar. Aleluia, glória a Jesus. Aquilo que Jesus já decretou, não há previsão ruim que mude. Então o que os experientes fizeram? Olharam para ele e um pensou: rapaz, essa noite o negócio vai ser meio esquisito. E aí Pedrinho, o que tu acha? Oh, glória a Jesus. Só que o segredo, se você volta lá na primeira história, o segredo é que o texto diz que Jesus entrou primeiro. Aleluia, Jesus entrou, já sentou lá atrás, já pegou uma almofadinha, já abraçou a almofadinha, falou: bora gente, oh, glória a Deus, aleluia. Pastor, imagina os pescadores para entrar naquele barco dizendo assim: será que ele não está percebendo? Será que ele não sabe? Então sabe o que a gente vai fazer? Já tive uma ideia, vamos contar para ele. Vamos falar para ele assim: Jesus, essa noite vai ser meio difícil, porque está prevendo uma tempestade aí, o clima vai ficar meio ruim. Eu acho que não é uma boa ideia a gente entrar. Fala isso para Jesus. Fala para Jesus que está prevendo, tem umas previsões ruins, que as pessoas estão falando isso e aquilo ainda do restante desse ano. Fala isso para ver o que ele vai falar. Fala para isso que ele vai dizer para você: viu, eu já liberei uma palavra, essa palavra já está liberada. Não importa a previsão, não importa como é que está o mar, não importa como é que estão as circunstâncias, importa é que a palavra já foi liberada sobre a sua vida. Então toma posse daquilo que já foi liberado sobre a sua vida. Aleluia, glória a Jesus. As previsões ruins, elas sempre vão acontecer. Sempre vai ter alguém pessimista perto da gente. Falamos sobre Davi, a escola dominical está falando sobre Davi. Hoje tivemos um estudo muito forte, foi tremendo, que nós aprendemos aqui pela manhã, os últimos dias falando sobre Davi. Davi, quando ele chegou naquele arraial, o que ele ouviu? A glória a Deus, barulho de guerra. E ele perguntou para o povo e disse assim: viu, o que está acontecendo aí? Ele disse assim: tem um gigante que está afrontando a gente já faz 40 dias e 40 noites. E ele perguntou: vocês não vão fazer nada? Não, você não ouviu a notícia, deixa eu lhe dizer. A lança dele é feita de um eixo de uma carroça. Só a ponta da lança pesa 7 quilos. Só a armadura dele pesa 60 quilos. E Davi ficou olhando para eles assim e disse assim: viu, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo que vocês estão com medo de um gigante incircunciso, de alguém que não tem aliança com Deus. Oh, glória a Jesus. Ele perguntou: o que é que vão dar para quem matar esse gigante? Ele disse: vai casar com a filha do rei, vai ter dinheiro para o resto da vida. Ele olhou e disse: diga que o matador de gigante chegou. Aleluia. Você sim, toma aqui meu cartão. Pá, o matador de gigantes. Pode avisar para todo mundo. E não é só isso. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante, porque hoje é o último dia. Porque ele não afrontou apenas um exército qualquer, ele afrontou o exército do Senhor dos exércitos, Yahvé Sabaó, o Senhor dos exércitos, e ninguém enfrenta ele para sair de pé. Hoje é o último dia dele. Aleluia. As previsões são ruins, não importa. Eu tenho uma aliança com Deus e esse gigante não é nada. Josué e Caleb, entra ele mais 10 na terra. Passaram espiando a terra, passaram pelas mesmas ruas, pelos mesmos lugares, pelas mesmas muralhas, pelo mesmo exército, pelos mesmos soldados. Mas quando eles chegaram para trazer o relatório para Moisés, 10 tinha um relatório que dizia assim: viu, é impossível, os gigantes são grandiosos, não tem como a gente derrubar eles. É impossível porque as muralhas são grandiosas, não tem como a gente passar por essas muralhas. É impossível porque o povo é poderoso. É impossível porque os deuses cananeus são altamente poderosos. É impossível, eles vão fechar e dizer: é impossível porque nós somos como insetos diante dele. Que previsão mais ruim do que essa. Então Josué e Caleb pediu a palavra e disse: espera aí, deixa eu dizer uma coisa. Sim, as muralhas são grandiosas, os gigantes são poderosos, o exército é poderoso. Aleluia.
Os deuses cananeus têm D minúsculo, eles não são nada. E sim, nós parecemos inseto diante deles, mas eles são insetos diante do nosso Deus. Aleluia. São insetos diante do nosso Deus, e não tem nenhuma previsão que possa mudar isso. Nada vai fazer eles ficarem maior do que o nosso Deus. Notícia nenhuma vai fazer Golias ficar maior do que o nosso Deus. Previsão de tempestade nenhuma vai afundar o barco aonde Jesus está. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Não tem previsão ruim que faça isso. Glória a Jesus, bendito é Deus. A Bíblia vai dizer então que eles entram naquele barco, eles criam coragem. E a palavra é fácil. A palavra é o barco, ou seja, onde Jesus está, o barco não. Dá para fazer um coral. O barco não afunda. Aonde Jesus está, o barco não. O barco em que Jesus está não afunda. Pastor Gilmar, aqueles discípulos começam, aqueles apóstolos em treinamento, ainda começam a entrar naquele barco, eles começam a sentar. Os 7 estão ansiosos, os outros estão mais tranquilos. E aqui, irmão, tem um segredo. Tem vento que vai fazer sentido para mim, não vai fazer sentido para o Rafa. Tem vento que vai soprar na vida do Ala e vai fazer sentido para ele, mas para mim não vai fazer sentido. E aí eu vou dizer para ele, isso é frescura, irmão, está cheio de frescura. Um ventinho desse está fazendo, irmão, já ficar aí nessa crise toda. É, porque você não sabe o que vai vir depois disso. Glória a Jesus. Há coisas que fazem sentido para você, mas não vai fazer sentido para mim. Que fazem sentido para mim e não vai fazer sentido para você. Há coisas que vai fazer sentido para essa pessoa que está do teu lado. Olha para ela aí de canto de olho, para não perceber que tu olhou. Dá uma olhada assim. Tem coisas que ela está vivendo e você não faz ideia. Aquilo chamou algumas pessoas aqui na frente, porque algumas gostariam de nem estar nesse culto hoje. E eu reforço essa palavra. Glória a Jesus, aleluia. Estão vivendo uma crise, estão vivendo um pesadelo. Mas sabe o que essas pessoas fizeram? Elas em casa, elas colocaram um sorriso no rosto, passaram um perfume, estão aqui adorando a Jesus. E você olha para o lado e talvez algumas delas não estão tão animadas como você. Talvez você já pulou, já bateu palma, talvez você já correu para o lado de cá. Mas esse irmão já está mais tranquilo, já está mais para levantar a mão, parece estar levantando uma tonelada com a mão. Então ele, meu Deus, glória a Jesus. E aí você olha para ele e diz, meu Deus, pregador, boca de ferro, língua de aço, queixo de concreto, eu não sei o que, abre a sua boca, miserável, esse lugar aqui é para adorar, e você está aí igual uma múmia, paralítica, parada, não sei o que, e você não sabe o que ela está passando, você não sabe os ventos que estão rondando a vida dela. Meu Deus. Ali eram pescadores que olhavam para os outros, e os outros estavam tão inocentes ali, tocando pandeiro e caminhando. Eu vou para Canaã. E os discípulos olhando e os outros olhando para ele, e não falaram nada, né? Vou deixar eles inocentes. Melhor eles inocentes ser pego de surpresa lá, do que a gente estragar. E vai que eles saem do barco agora. Então eles entram naquele barco e eles começam a navegar. E quando eles começam a navegar, o texto vai dizer então que Jesus pegou uma almofadinha que tinha ali e foi lá para o cantinho do barco, e ele deitou, abraçou aquela almofadinha e, irmão, e começou e dormiu. Deve ter dado uma roncadinha, mas quem é que fala isso de Jesus, né? A gente tem medo de falar isso, né? Com certeza, porque nós homem não ronca, né? Tem algum homem que ronca aqui? Claro que não. Nós não ronca. Ele está cansado, dormindo de mau jeito dentro de um barco, abraçando aquela almofadinha, mas ele dormiu. E não apenas isso, não apenas dormir, mas o texto vai dizer então que eles estão navegando. E não tinha motorzinho, irmão, era isso aqui, era na força do braço, era remando e com uns baldes espalhados para aquele barco, para poder ir tirando a água que ia entrando devagar naquele barco, para manter a estabilidade e eles conseguirem ter uma viagem tranquila. Então eles estão ali, os outros estão mais inocentes, caminhando, eu vou para Canaã. Esses aqui estão olhando para a nuvem. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que olha para a nuvem, que fica olhando para a nuvem, ele não semeia. Eles estão aqui naquela ansiedade, e essa nuvem, e cada remada vai ficando mais perto daquela nuvem, e eles vão indo. Daqui a pouco o barco faz. E aí, irmão, o negócio começa.
Quem está inocente não está mais, quem não estava, agora não está, agora ficou todo mundo igual. E aí eles se levantam, eles começam a se organizar, e um bate no outro, tropeça no outro, e aí um vai dando uma ordem, dizendo assim: você fica aqui nesse remo, você pega no remo com força, nós vamos foca, 1, 2, foca. Você pega os baldes, e aí eles pegam os baldes e começam a tirar água daquele barco, e a água começa a entrar com excessividade dentro daquele barco, e a água entra, e eles vão tirando aquilo, e eles não conseguem vencer. Porque um balde que tira, Jean, para fora, é 2 de água que entra para dentro. E aí nós temos uma problemática aqui, porque balde, ele fala de, sabe, de coisas que são superficiais, que são passageiras, que não resolvem o problema. E o nosso problema muitas das vezes é que nós estamos dentro de um barco, a água está entrando dentro dele, tem alguém que está dormindo na almofadinha, que tem todo o poder, meu Deus do céu, que tem poder nos céus, que tem poder na terra, que tem poder sobre as águas, que tem poder sobre o mar. Mas ao invés da gente se posicionar, a gente pega nossos baldes, que não resolve o problema, e fica tirando água de dentro do barco. E não vai na causa, vai só no sintoma. Quem aqui trabalha na área de saúde? Quem aqui trabalha na área de saúde? Alguém aqui? Glória a Deus. Febre é o quê? Isso não precisa ser alguém que trabalha na área da saúde, né? Qualquer um sabe. Febre é um sintoma. A pessoa está com febre, e aí a gente vai lá dar dipirona. Cura a doença? Não, só o sintoma, só baixa a febre. Mas a doença é outra. Então, ou você tem que dar um outro medicamento, tem que dar um antibiótico, tem que dar alguma coisa, porque a febre não está sendo curada, não é o problema. Mas a gente vai na febre, porque a gente fica com medo. 39 graus, o menino vai morrer, vai dar um ataque, vai dar não sei o quê. Toma dipirona, toma não sei o quê. Vai dando uns remédios para o menino e coloca um álcool na testa dele, uma meia no pé com não sei do quê. E a gente vai tentando baixar a febre, e a gente vai cuidando do sintoma. Quando Jesus, depois de um culto pela manhã, foi chamado para ir na casa de Pedro almoçar, e crente gosta desses negócios, né? E aí que ele chega na casa de Pedro, a casa era silenciosa, as janelas estavam fechadas. Se um menino tentou correr na casa, alguém disse: sua avó. E aí a Bíblia diz que alguém foi até Jesus e disse: Jesus, deixa eu te falar um negócio que talvez Pedro não vai falar que é a sogra dele, né? Talvez ele quer mais que a velha morra mesmo, mas enfim, Jesus, a sogra de Pedro está ali no quarto, naquele quartinho ali. A velha tá ruim, eu acho que de hoje ela não passa. Tá já cantando a última estrofe do hino para subir. E aí o texto diz que então Jesus foi até ela. E aí ele entra naquele quartinho, primeiro avisa, né, para ela dar uma arrumadinha. Então Jesus entrou naquele quartinho, olhou para ela, e o texto diz que ela tinha uma febre altíssima. Mas febre não é uma doença. Tem uma doença chama febre amarela, febre aftosa, mas não é o caso. Ela não tinha, o problema dela não era a febre. Então alguém disse assim: Jesus, ela tem uma febre altíssima. Quando Jesus chegou lá, Jesus não falou com a febre. Jesus não disse: ó febre, sai agora, baixa a temperatura agora, em meu nome, em nome do meu Pai, baixa. Não, Jesus não fez isso, porque a febre não era o problema, não era a causa. Então o texto diz que a única coisa que ele fez foi pegar na mão dela, olhou dentro do olho dela e disse: se coloca de pé. Meu Deus, aleluia. Se posiciona, porque quando você se posicionar, a febre vai embora. Quando você se posicionar, a causa vai embora. Então o texto diz que quando ela se levantou, a febre se retirou dela. Jesus não mandou a febre embora, Jesus curou a causa. Jesus resolveu o problema de fato. Não ficou aqui em superficialidades, em coisas passageiras, em coisas que não resolvem o problema. Mas a gente fica. O povo lá fora fica. O povo fica por aí assim: vamos fazer uma campanha, vamos fazer não sei o que, vamos fazer aquilo. E aí vai fazendo coisas que nunca resolve o problema. Um dia desse, alguém me pediu para fazer um cartaz. E disse assim: espera que eu vou orar, porque para Deus me revelar o tema da campanha que vai ser. Aleluia. E aí eu falei: tudo bem, quando Deus revelar o tema da campanha, você me manda que eu coloco aqui. E aí fui fazendo cartaz, esperando, porque aí vai colocar o fundo, não sei o que. Aí ela mandou uma mensagem, falou: Deus me revelou o tema da campanha. Eu falei: é mesmo? Então passe. Ela disse assim: os 7 mergulhos de Naamã. Eu falei: miserável. E precisava de eu revelar uma campanha dessa?
Já fez 100 vezes. Nunca resolveu o problema. Mas a gente está aí, nessa vida de superficialidade, andando sempre na superfície. Quando Jesus levou Ezequiel na margem do rio, primeiro ele leva dentro do templo. Ele levou dentro do templo, entrou por uma porta, depois entrou pela porta principal, primeiro pela porta lateral, e aí ele olhou, e a Bíblia diz que ele viu o altar, e aí debaixo do altar havia formado-se um rio. Então o anjo levou ele lá na porta do templo principal, e ele chegou na porta do templo, e quando ele olhou aquele rio que estava fluindo do altar, começou a se formar um grande rio. E aí o anjo olhou para ele e falou: agora fica aqui. E aí ele caminhou 500 metros mais ou menos, e depois de 500 metros ele parou, ele olhou para aquele profeta e disse assim: agora vem, porque o caminho já está alinhado, já está direcionado, é seguro, pode vir. Aí ele foi. Você conhece a história, a água pegou só nos tornozelos. E aqui fala de superficialidade, algo que é tão superficial que não dá para molhar nem a canela, só fica aqui. Mas esse é um lugar seguro para muitas pessoas, e por isso elas preferem esse lugar de superficialidade. Porque nesse lugar de superficialidade ela está totalmente sob o controle. Ela consegue ver o fundo, ela consegue ver se tem aranha, se tem cobra, se tem qualquer coisa ali. Então está tudo sob o controle dela. Mas Jesus não nos chamou para viver isso. Jesus não nos chamou para ficar controlando as águas. Por isso, enquanto ele estava ali olhando para o fundo daquele rio, o anjo caminhou mais 500 metros e disse: vem, porque aí não é o seu lugar. Eu não te chamei para viver em um lugar de superficialidade, eu te chamei para viver num lugar de profundidade. Então caminha mais 500 metros. As águas deram pelos joelhos. Agora já dá para orar, porque joelho já fala de uma vida de oração. Mas ele diz assim: a oração é pouca. Não adianta você orar 5 horas, 10 horas, mas não ter uma vida de intimidade com aquele ao qual você está orando. Então vou medir mais 500 metros. Oh, aleluia. Ele disse: vem para águas mais profundas, vem para algo mais profundo. Então ele mede mais 500 metros, e agora a água começa a dar nos lombos, e água gelada, chega a tirar, faz... O anjo foi lá e disse: mas ainda é pouco, porque você ainda está aqui, ó, com os pés no chão, sob total controle. Então fica aí, vou lá mais 500 metros. Ele anda mais 500 metros. E aí o texto diz que agora a água começou a dar aqui pela boca. E agora sabe o que ele tem que fazer? Tem que fazer isso aqui. Só falta um pouquinho. Meu Deus, aleluia. E aí o texto diz que o anjo andou mais 500 metros. Só que aqui está o problema, porque quando o anjo andou mais 500 metros, você vai lá depois, lê lá na sua casa, depois lá. O texto diz que agora, quando ele olhou, que o anjo disse: vem, ele não foi. Pelo contrário, o texto diz: viu, as águas é profundas, que não dá para seguir a não ser a nado. E aí ele travou. E o texto diz que o anjo então voltou, pegou ele e levou ele para a margem. Não tem mergulho nessa história, devia ter, porque a gente pregou tanto que tinha um mergulho nessa história. Eu já preguei tanto, então você tem que mergulhar como ele mergulhou. Glória a Deus, mas calma, que ainda tem solução para o problema. Porque quando o anjo pegou ele, que pegou com as águas só, já quase, faltava só mais um passo, levou ele para a margem do rio, olhou para ele e perguntou assim: você viu? Viu o que, né? Era para ver alguma coisa? Isso era para ver. Na verdade, não era sobre mergulho essa história, era sobre visão. Eu te levei, não foi para você mergulhar, foi para você ver. Aleluia. Glória a Jesus. Ele disse: é para ver o quê? E o anjo apontou para a margem do rio. Aí ele descreve, disse: quando eu olhei, nas margens havia vida. Por onde o rio passava, ele ia trazendo vida. Meu Jesus, aleluia, glória a Deus. Ele está dizendo assim, como ele disse para aquela mulher samaritana: quando você beber dessa água, ela vai formar um rio dentro de você. Esse rio vai fluir, e por onde esse rio passar, ele vai liberar vida. Por onde esse rio passar, ele vai trazer vida. Ele vai ressuscitar aqueles que estavam mortos. Ele vai ressuscitar os sonhos daqueles
aqueles que já desistiram. Ah, meu Deus do céu, há um rio fluindo aqui, há um rio de vida. Deixa fluir esse rio, deixa fluir esse rio, deixa esse rio fluir de você. Olha para as margens, vê que tem pessoas que precisam de vida. Ele diz até que por onde o rio passava, os pescadores que não pescam, que não tinham, porque não tinha nem aquele lago aqui, era novo. Já pensou, um rio que acabou de formar já tem peixe? Não tem, não existe. Demora anos e anos e anos para um rio que se formou do nada, um espelho. O lago está lá passando pelo desassoreamento lá. Baixou, tinha meia dúzia de peixe lá que foi transferido para outro lugar. Porque demora. Mas o texto diz que quando aquele rio desceu, os pescadores já vieram para a margem, eles já começaram a pescar. Aleluia. E Jesus está nos ensinando que esse rio, ele opera no sobrenatural. Ah, meu Deus do céu. Há pessoas que vão pescar por onde você passa. Há pessoas, meu Deus do céu, que serão revivificadas, que terão sonhos restaurados só de você passar pela vida delas. Mas para isso Jesus está nos chamando para viver um novo tempo, para entender que esse balde que você está usando para tentar resolver esse problema não vai resolver esse problema. Você pode tirar a água a noite inteira, mas a água vai continuar entrando. Você vai tirar um balde e vai entrar dois. Você precisa ir para a causa, você precisa se prostrar, você precisa se jogar nos pés dele. Mas aí que a história começa a ficar bonita, porque o texto vai dizer que então esses discípulos entraram num consenso. Que consenso? Vamos acordar. Quem vai ser o que vai acordar o homem? Quem, pastor Gilmar? Deve ter sido Pedro, né? Eu acredito que foi Pedro. Ele era o mais para frente mesmo. Pedrão, vai tu, meu. Tu que tem coragem. E aí eles foram lá. E o texto diz que eles olharam para Jesus e Jesus. Você já viu o marido acordando a esposa acordando o marido, pastor Fernando? É diferente, né? Quando é o marido que vai acordar a esposa, irmão, casado há 30 anos, 28, né? Você parece estar desmontando uma bomba, né, pastor Gilmar? Tesouro, chuchu, despertador já tocou 10 vezes, meu amor. Guarda. Porque se acordar atravessado já era, já perdeu o dia já. Então tem que ser com cuidado. Agora quando vira ao contrário, acorda! O despertador já tocou alguma vez. Tá tocando. Eu estou falando isso porque foi assim que eles fizeram. Chegaram e disseram assim: Jesus, acorda. E já é ruim ser acordado, né? Mas ser acordado já é ruim. Mas o pior não é isso. O pior é quando Jesus acorda, a tempestade estava ninando ele. Ah, meu Deus. Aleluia. Tem lições, essas histórias, elas aconteceram, foi para nos deixar lições. E a gente precisa entender que a tempestade, ela não pode nos assustar, ela deve nos ninar. Pode deixar o barco chacoalhar, mas eu consigo dormir no meio dessa tempestade. Oh glória! A Bíblia diz que quando Pedro foi preso, que o anjo chegou lá na cadeia, ele encontrou Pedro fazendo o quê? Dormindo. Agora as mulheres que estão indo no presídio, eu pergunto, uma pessoa que vai presa hoje lá, consegue dormir na primeira noite? Não. Já preguei algumas vezes presídio, vai passar 30 dias para dormir. E aí ainda vai fazer um revezamento, e dorme, acorda, e aquele negócio. Mas o texto diz que quando o anjo chegou, Pedro foi preso no mesmo dia, mas quando o anjo chegou ele já estava dormindo, porque ele sabia que tinha uma palavra sobre a vida dele. Jesus acabara de dizer uma palavra para ele: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, Pedro. Então você pode dormir no calabouço, na prisão, na tempestade, porque nós não seremos abalados. As portas do inferno não vão prevalecer. Nós vamos chutar essas portas. E vai acordar o homem. E o homem acordou. Quando o homem acordou, o que eles fizeram?
Disseram: ó bom mestre, cremos que o Senhor é poderoso para acalmar a tempestade, os ventos, os vendavais e o mar. Ó Pai eterno, poderoso e excessivo. Fizeram isso? Não. Sabe o que eles fizeram, Rafa? O Senhor não se incomoda da gente estar afundando? Já pensou tu acordar assim, olha? Pá, tu não se incomoda não? Que o nosso barco está afundando? Jesus olhou para um lado e o barco está... E a água já balançando assim dentro do barco. Ele olhou e disse: estamos afundando? Quem disse que nós estamos afundando? A água, Aí a Bíblia diz que ele levantou, mas ele não pegou o balde. Porque Jesus não trabalha com coisas temporárias. Jesus não trabalha com esse negócio de coisas passageiras, de fazer remendo, de ficar remendando. Jesus vai direto na causa, resolve o problema de fato. Aleluia. Então ele olhou e disse: sai para lá com esse balde. Então o texto diz que ele vai lá para a proa do barco, chega lá na ponta, se posiciona na proa do barco, olha para o mar e diz: ei mar. E o mar fez. Eles estão aqui atrás dizendo: quem é esse? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que as tempestades lhe obedecem? Ah, meu Deus. Batéria está perguntando: quem é esse? Eu nunca vi nada igual. Quem é esse que não precisa de balde para tirar água dos barcos? Quem é esse que o vento precisa ouvir a sua voz? O vento não tem consciência, mas teve que criar ouvido para ouvi-lo. Quem é esse que o vento e o mar obedecem? Quem é esse? Ah, meu Deus do céu! E eles ficaram extasiados, porque eles entenderam que aquele não era um lugar comum, que aquele homem não era um homem comum. Você precisa entender isso nessa noite. Você não está em um lugar comum. Você não está em um ambiente comum. Você está no lugar, ah, meu Deus do céu, do Rei dos Reis. Na casa do Rei dos Reis. Aquele que acalma a tempestade, que acalma o vento, que acalma o mar. Jesus olhou para eles e falou: homens de pequena fé, até quando vocês não vão ter fé? Até quando vocês não vão manifestar a fé? E vão depender desses baldes? Então ele volta para a almofadinha. E aí, irmão? Agora o resto da viagem é só alegria. Pode pegar o pandeiro de volta. Caminhando eu vou para Canaã. E eles estão tranquilos. Jesus voltou para a almofadinha e viagem que segue. Então o texto vai dizer que eles chegam e a obra foi fantástica. Mas aí a história não para aqui, a história continua. Jesus vai operando milagres, vai trabalhando na vida daqueles discípulos, vai discipulando eles. Eles vão começando a entender um pouco. E aí chegou no texto que eu li. A história parece que vai se repetir. Jesus chegou, está despedindo a multidão, abençoando todo mundo. A multidão está tentando apertar ele, tocar nele. Coisas extraordinárias estão acontecendo. Então Jesus libera a mesma palavra, pastor: entrem no barco e passemos para o outro lado. Só que agora o ambiente é diferente, porque a previsão é a mesma. Se tem tempestade naquela noite, aqueles discípulos pescadores conseguiam com certa relatividade prever. Então o clima é o mesmo, a nuvem é parecida, o barco, se não é o mesmo, é parecido, a situação é parecida. Só que como eles já viveram uma experiência poderosa, pastor Gilmar, ali atrás, algum tempo atrás, dentro dessa mesma circunstância, eles olharam e diziam: e aí, Pedrão, bora? E disse: bora, porque hoje vai ser forte o negócio. Oh, glória. Eu tenho certeza, meu Deus do céu, que eles até pediram para ter uma tempestade aquela noite. Está escrito só na minha Bíblia, na tua não está, mas na minha está. E eles disseram: tomara que tenha uma tempestade mais forte do que aquela hoje. Eita. Tem hora que a gente chega, irmão, no momento que a gente diz assim: manda mais leão, que esse aí foi fácil.
Oh glória! Tem hora que a gente chega e tem um gigante que afrontou um exército inteiro e a gente diz: isso aí vai ser fácil, porque eu já fui treinado para isso. Oh glória! Tem hora que a gente entende, oh meu Deus do céu, que agora a gente vai viver o sobrenatural. E aí, maravilha. Agora eles não esperam Jesus entrar no barco. Agora eles entram de uma vez. Bora que vai ser forte hoje. Eles começam a entrar. E aí alguém já pegou a almofadinha de Jesus. Falou: mestre, sua almofadinha está aqui, viu? Bem no cantinho aqui, ó. Vou colocar aqui, que é onde o senhor gosta. Aí o senhor deitar. Jesus falou: tá bom, pode deixar ele. Aleluia. E aí eles entraram todos no barco. E o texto diz que Jesus foi se despedir da multidão. Shalom, 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 meu Pai te abençoe, eu te abençoo. E vai indo. Os discípulos estão já tudo ansiosos lá dentro do barco. Jesus chegou, eles estão lá dentro do barco. Vou fazer um pouquinho de bagunça aqui. Estão tudo ansiosos ali, hein, pastor? Estão ali, um já pegou o pandeiro, caminhando. Eu vou ter que... Bora Jesus, vai ser forte hoje. Meu Deus, essa tempestade vai ser tremenda. E eu já disse hoje, quando Jesus está no barco, o barco não. Quando Jesus chegou: e aí Pedrinho, de boa? Ele falou: na expectativa, na santa expectativa. Jesus falou: vai ser forte hoje, viu? Se prepara que vai ser forte. Eu estou crendo, Jesus. Estou crendo que o Senhor vai acalmar os mares, as tempestades e todas as coisas. Vai ser tremendo. Um talvez olha para o outro. Talvez aqueles outros agora que não tinham aquela experiência, agora adquiram um pouco e disseram: e aí Pedrinho? Pedrão, tá vendo o negócio aí? Será que chove hoje de novo? Será que vai ser? Ele disse: eu acho que vai. Mas o homem está no barco, vai ser tremendo, vai ser forte, oh glória, aleluia. E eles se esparramaram pelo aquele barco. Jesus foi despedir da última pessoa. Deus abençoe, meu Pai te abençoe, shalom. Vai com pai em paz. Aí chegaria: aí Pedrinho, é agora Pedrinho, vai dar tudo certo, hein? Vai ser forte Jesus. Sua almofadinha já está lá, pode entrar. Jesus falou: pois era sobre isso que eu queria falar. O que Jesus? E Jesus fez isso. Se Jesus está no barco, o barco não. Mas se Jesus não está, responde essa agora. 12 homens aqui. O barco está indo. Eles olham para trás: Jesus, bora. Jesus falou: dessa vez não. Dessa vez vocês vão sozinhos. Porque assim é a vida de um cristão. Não é de viver sempre de mesmas e mesmas experiências. Você não vai matar um leão por dia. Quando você matar um, Deus já está preparando um urso para te confrontar, para te afrontar. Você enfrenta um perseguidor, hoje ele cai, amanhã Deus levanta outro mais forte. E quando você achar que o gigante já foi muito, ou o urso, ou o leão já foi muito, ele manda um gigante. Vamos aumentar os desafios. Porque os desafios que você está vivendo não é para te matar, é para te deixar mais forte. Os gigantes que Deus está colocando no seu caminho não é para te matar, é para te deixar mais forte. Cada gigante desse que você enfrenta te deixa mais forte. Cada leão que passou pela sua vida te deixou mais forte. Amanhã alguém vai olhar para você e dizer se esse gigante é impossível, e você vai dizer não, porque eu sei o ponto fraco desse gigante, eu conheço o ponto fraco do leão, porque Deus me levou a experiências maiores, e hoje eu posso dizer que Ele está comigo e nunca me deixou sozinho. Aleluia. Oh glória a Jesus. E eles estão naquele barco, mas olha para mim, quem vai ser o primeiro a remar? Dá vontade de remar para trás, não é não? Dá vontade de dar um cavalo de pau no barco e dizer, não, tu é doido, né? Fazer igual, pegar a experiência de Pedro, de Moisés, e não passo desse lugar se o Senhor não for comigo. Eles olham para trás, Jesus, além de não deixar eles voltar, e além de dizer assim, eu não vou, Ele ainda disse,
agora rema. Mas Jesus, a previsão, rema. Mas olha, Senhor, a crise que eu estou vivendo, rema. Mas olha a luta que eu estou passando, rema. Aleluia. Mas olha as dificuldades que eu estou enfrentando, rema. Continue a remar, não pare de remar. Mas é porque o Senhor não sabe o tamanho da minha nuvem, pastor, e nem quero saber. Porque uma coisa eu sei, que meu Deus é maior do que qualquer nuvem, que Ele é maior do que qualquer tempestade. Então continue a remar, nem que isso te leve mais perto de uma tempestade, mas continue a remar. Aleluia. Oh, glória. Às vezes é necessário você remar seguindo a tempestade. Talvez Jesus ainda fala para você assim: seu foco é aquela tempestade, rema para cima dela. Aleluia. Estou lembrando até, não sei se é o Neo, né? Procurando o Neo. Continue a remar, continue a remar. Continue a remar. Não está na hora de você parar. Mas pastor, Jesus não está, você não sabe. Glória a Jesus. Essa é uma segunda lição que você vai aprender nessa noite. Eu estou falando daquele momento lá. Essa é a segunda lição que vocês vão aprender. Vocês vão entender no final das contas que vocês nunca estão sozinhos. Oh meu Deus do céu. E aí você segura esse remo e Jesus disse: rema, segue em frente. E aí o primeiro, precisa aparecer um primeiro corajoso, irmão. Irmão, eu preciso de pelo menos um corajoso aqui nessa frente para essa igreja, para dar a primeira remada. Glória a Jesus. Ah, meu Deus, olha para o irmão do teu lado e diga assim: não fica com medo não, eu vou ser o primeiro a remar. Vem comigo porque vai dar tudo certo. Puxa o barco aí, irmão, começa a remar. Puxa o barco, olha para os companheiros e diz: vai dar tudo certo, viu? Segura aí que vai dar certo. Mas tem certeza? Não tenho certeza de nada, mas eu tenho certeza que Ele nunca vai nos abandonar. Então rema, pega, vai lá, 1, 2, rema, 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 1, 2, rema esse barco. Eu sei que não é fácil. Eu sei que o mundo virando de cabeça para baixo e você ainda tem que remar, e eu sei que não é fácil. Mas você precisa lembrar de uma coisa: mesmo que você esteja aqui remando e olhando lá para a almofadinha e se perguntando por que ele não veio, por que ele não está aqui. Você nunca passou por isso, não? Você nunca passou por isso de estar remando no meio da tempestade, ficar procurando e parecer que só tem a almofadinha vazia no barco? E você pedir, você gritar, e você: Senhor, e o céu ficar em silêncio? Você fazer como o profeta Elias, ter que ir lá para o meio do deserto, e não ir apenas para o meio do deserto, mas deixar a pessoa que te acompanhava para trás, lá em Bersebe, e seguir, entrar debaixo de uma árvore e pedir a morte. Porque parece que o céu está em silêncio, mas aí quando você desmaia de cansado, como esse profeta desmaiou e dormiu, de repente um toquinho bem suave no ombro dele, como se fosse a esposa, o marido acordando a esposa, acorda ele bem tranquilamente e diz: levanta, come e bebe, porque a sua história ainda não terminou. Longa ainda é a sua caminhada. Continue a remar, continue a remar. Ei, Deus está procurando algumas pessoas mais corajosas, porque tem uns aqui que talvez não vai ter coragem de dar a primeira remada, mas quando Ele vê você remando, quando Ele vê você gritando, organizando o barco, dizendo 1, 2, continue a remar, Ele vai criar coragem também. Há pessoas que estão olhando para você. Há discípulos que estão olhando para você, que estão olhando para você, esperando você dar só a primeira remada.
Tem pessoas olhando para você, pastor Gilmar, tem pessoas olhando para mim, tem pessoas olhando para você e dizendo assim: só vou esperar, se ele remar, eu remo. Se dizer que nós vamos, porque eu não creio. E aí de repente, aqui eu só estou imaginando, Pedrão pega e faz 1, 2, e aquilo que vai contagiando o barco. Aí o segundo, e aí o terceiro, e aí o quarto, e aí o quinto. Isso vai contagiando a igreja, e aí vai contagiando os músicos, e aí vai contagiando os pastores, e aí vai contagiando os discípulos, e aí vai contagiando os discipulados, e aí vai contagiando as mesas, e de repente está todo mundo remando, de repente está todo mundo remando. Temer porque se eu estou. Cadê os remadores? Por quem nunca perdeu batalha. Ah, meu Deus, vai, cadê? Quem é que vai remar primeiro? Quem vai puxar o primeiro remo? Quem vai puxar o primeiro remo? Eu creio em ti. Haja o que houver. Continue a remar. Continue a remar. Continue a remar. Continue a remar, Jean. Comece a remar, que alguém vai remar com você. Você dá a primeira remada, quer que vai dar a segunda. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Pastor Hernani, você dá a primeira remada, a pastora vai vir, vai dar a segunda. A tempestade e o vento forte, elas não podem me apavorar. não vão roubar. Eu vou continuar a remar. Eu vou continuar a remar. Alguém começou a remar. Alguém começou a remar. Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o recebe força e começa a remar. Recebe ânimo e começa a remar. Recebe força e comece a remar. Olha para alguém do teu lado, ele já está remando. Pode remar que vai dar certo. Pode remar que vai dar certo. Aleluia. Pode remar que vai dar certo. Continuar remando. Se assente aí mais um minutinho. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Que nós nem chegamos na tempestade ainda. Alguém olhou para você, você só pode estar doido aí com essa empolgação toda. E você diz: é porque eu sei a quem eu sirvo. Estão remando e cada remada você fica mais perto da tempestade e mais longe de Jesus. E aí o texto diz que Jesus então subiu lá para o monte, foi orar, falou: vou deixar vocês aí, vai. E eles, ó, de repente o barco faz. Eu sabia. Agora tem um segredo aqui para a gente caminhar. Porque quando eles remam e que aquele barco sobe em cima de uma tempestade e eles começam a ser afrontados pelaquela tempestade, existe um posicionamento para ser tomado aqui. E eu vou te dar nessa noite duas alternativas. Número 1, procura o balde e vamos fazer o quê, né? Ou número 2.
Você vai fazer isso aqui. Só olha. Ei, mar! Pastor, tá doido? Tô doido. Tô doido, 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 doido. Deus está precisando só de um doido dentro desse barco. Cara, faltou só um. Aquele barco não precisava de baldes mais. Aquele barco precisava de um maluco para se posicionar, ir lá para a proa do barco e dizer: eu não sei como é que isso funciona, mas eu vou tentar. Aleluia. O que Deus está procurando aqui nessa noite é alguém que tenha coragem de se posicionar e dizer: eu não vou voltar para o balde, eu vou descobrir como é que funciona esse negócio. Porque eu tenho uma palavra e esse mar não vai me parar. Então começa a dar uma de doido e começa a gritar para o mar e dizer: mar, cala a boca, mar, não se mete com a gente, você não sabe quem a gente é melhor não se meter com a gente. Não, cadê o primeiro doido aqui nessa noite? Cadê o primeiro maluco para ir para a proa do barco e criar coragem para ordenar esse mar? E mais fundo e mergulhar. Não precisa nem de dois, só um já tá bom. Eu preciso só de um maluco aqui. Eu preciso só de um doido aqui, só um que tem um parafuso a menos, pra ir lá pra proa do barco e começa a grita daí que eu grito daqui. Mas fica quieto, não se mete com esse barco, não se mete com esse barco. Cadê? Quem é esse maluco que vai pra proa do barco? Quem é esse maluco que vai pra proa do barco? Mergulha em Deus, cria coragem, se posiciona. Deus está procurando homens e mulheres posicionados. É para dar de doido mesmo. Não, é para dar de doido mesmo, de maluco. Não, de maluco. Deixa eu te contar uma história. A gente já vai caminhar para terminar. Eu, crente pentecostal, pastor Gilmar, aquele negócio, o povo falava assim: Deus só usa gente doido, os loucos desse mundo e não sei o que. Eu falei: eu não sou tão doido assim, né? Eu me considerava uma pessoa normal. E aí lá em casa eu tenho um álbum que minha mãe fez de mim desde criança. Aí tem o primeiro fio de cabelo, tem meu pezinho, tem não sei o que, tem um monte de coisa assim, é a história da minha vida. Quando eu era criança, meu primeiro desenho. E aí de repente no meio disso eu encontrei um cartão de visita ao hospital de base lá em Brasília. E eu peguei e falei: o que será que tem nesse cartão, né? Aí eu olhei. Quando eu olhei tinha assim: psiquiatra, psicólogo. Falei: meu Deus. Falei: mãe do céu, que negócio é esse? Mostrei pra ela, falei: mãe, que negócio é tanto psiquiatra aqui que eu visitei? Ela disse: calma, não é isso não. É porque você rodou num balanço quando era pequeno de corda. Rodou. E aí soltou. Quando ele parou, você voou. Bateu a cabeça no chão, rachou a cabeça. Teve que costurar, teve que remendar a cabeça. E aí a gente teve que ficar visitando. Teve que tomar uns Gardenal, porque por causa da pressão na cabeça, não sei o que e tal. Eu falei: olha só. Peguei aquilo, dobrei. Atrás da minha casa tinha uma construção. Fui lá e dobrei o joelho na construção. Coloquei lá em cima e falei: Deus, agora eu sou doido de carteirinha agora. Me usa, aleluia. Me usa, porque agora eu perdi totalmente o controle. Agora o controle está nas tuas mãos. Eu não quero saber dos baldes. Chuta pra lá esse balde. Chuta pra lá esse balde. Chuta pra lá esse balde. Porque agora eu vou me posicionar. Não sei como funciona, mas esse mar não vai me amedrontar mais.
Eles fizeram isso? Pergunta, fizeram? Não. Eles voltaram para os baldes. Olha. Que oportunidade preciosa que eles perderam. Olha para alguém e diga: não perca oportunidades que Deus te dá. Deus está te dando uma oportunidade preciosa hoje. Há um lugar lá na proa do barco para você se manifestar a autoridade que Deus derramou sobre a sua vida. Oh, você não vai deixar esse mar te amedrontar, e você ainda vai olhar para os seus companheiros e vai dizer: fiquem tranquilos, porque eu estou indo lá para a proa do barco. Esse barco vai aprender comigo, porque eu sou filho do homem, eu sou filho dele, e esse mar não vai me parar também. Mas não, pegaram seus barcos e voltaram para o que eles estavam fazendo. Voltaram para fazer aquilo que não resolvia o problema. Voltaram para fazer aquelas campanhas que não resolvem o problema. Voltaram, meu Deus do céu, aleluia, para fazer esses votos, esses que não resolvem o problema. Não vai resolver. O que vai resolver esse problema com esse mar que está te afrontando é você dar uma de doido. Aleluia. E eles estão ali. De repente o texto diz que Jesus então veio andando por sobre as águas. Mas não era apenas sobre as águas, mas era também sobre a tempestade. Oh glória! Aquilo que te amedronta, Jesus coloca debaixo dos pés dele. Oh, aleluia! E ele vem andando por sobre as águas. E quando ele vai chegando, a Bíblia diz que um olha para ele e diz: ah, meu Deus do céu, um fantasma. Congelou com o balde na mão, um fantasma. Aí os outros olharam: meu Deus, um fantasma. Jesus falou: Shalom, Pai seja convosco. Aleluia. Não tenham medo. Glória a Jesus, sou eu. Aleluia. Pedro não se posicionou na proa do barco, perdeu a oportunidade, mas falou: essa eu não vou perder. Então ele foi para a ponta do barco e disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí. Jesus falou: pera aí que eu vou orar. Ó Pai eterno, transforma esse mar em uma passarela para o teu filho andar por sobre as águas. Espera aí, Pedro, vou fazer uma campanha poderosa. 7 orações, 7 voltas. Jesus só falou: vem. É só uma palavra, já muda a estrutura das águas. É só uma palavra liberada, vem. Oh glória a Jesus. Pedro olhou, e aí eu imagino ele olhando assim para João, dizendo: bora Joãozinho. Ele disse: é doido? Vai só. Bora. Não vou não. Pedro falou: então me ajuda aqui, segura na minha mão. Aí Pedro faz isso. Pera aí, ó. Segura na minha mão, não deixa eu cair não. Aí, ó. Ele faz isso. Pera aí, não solta minha mão ainda não. Deixa eu ver se é firme mesmo. Pode soltar. Aleluia. Mas só existe um meio de andar sobre as águas e por cima das tempestades. É ouvindo lá do outro lado a voz que está dando direcionamento. Vem. 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 Aleluia. Vem. Por aqui. Vem. Dá mais um passo. Vem. Ei, tá ouvindo a voz? Vem. Tá ouvindo? Vem, Pedro. Vem, dá mais um passo, Pedro. Dá mais um passo, Pedro. Vai, dá mais um passo. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem, dá mais um passo, Pedro. Dá mais um passo, Pedro. Dá mais um passo. O mar já está transformado. Dá mais um passo, Pedro. Dá mais um passo, Pedro. Dá mais um passo. Aleluia.
Pedro não andou 500 metros. Pedro andou uns 5 metros. Ele deu uns 3, 4 passos. Só que aqui tem um problema, porque tinha uma voz que estava dizendo para ele: vem. E ele foi ouvindo essa voz. Para cá, mais para cá. Vem. Mais para cá, vem. De repente o texto diz que ele começou a dar ouvido ao quê? Ao som do vento. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que está te distraindo de ouvir a voz dele? 6, 7, 8 e 10. São 2 horas e 10 minutos de culto. E o que está te distraindo até agora? Porque eu já ouvi a voz dele dizendo: vem. Oh glória. Quando aquela disse: vem aqui para frente, você se distraiu e perdeu a oportunidade. Ah, meu Deus do céu, porque talvez você disse: não, eu não sei se ela tem autoridade para chamar ou para não chamar, então eu vou ficar aqui. Perdeu a oportunidade, porque era a voz de Cristo dizendo para você: vem. Vem, porque eu tenho uma palavra para você. Vem, porque eu tenho algo para a sua vida. E você está perdendo a oportunidade porque está se distraindo com tantas vozes que você está ouvindo. A gente se distrai com a internet, a gente se distrai com o mundo, a gente se distrai com as nossas finanças, a gente se distrai com tudo nessa vida. E estamos ouvindo tantas vozes que não estamos mais conseguindo ouvir a voz de Cristo. E pelo menos nessas 2 horas e poucos minutos, pelo amor de Deus, se concentra na voz, porque ela está te dando direção, porque ela está te dando destino. Na minha Bíblia está escrito, na sua não está, não adianta procurar. Na minha Bíblia tem muita coisa que está escrito nas outras. Eu só estou falando de uma coisa que eu tenho quase certeza. Porque veja bem, quando alguém se posiciona e outro alguém não tem coragem para se posicionar também, o que normalmente esse alguém que não se posiciona faz? Hein, William? Eles viram você aí. Eles vão ficar na torcida lá atrás do barco. Vai Pedrinho, vai Pedrinho, vai Pedrinho, vai Pedrinho, vai dar certo Pedrinho. Não. Pedro enfrentou aquele vento a noite inteira. O vento não era novidade para ele. Então o texto não é, o grego aqui não é que ele reparou no vento. O texto, o grego, a palavra grega aqui é focar. Ele parou de dar ouvido à voz de Jesus e começou a focar no vento. Mas para ele focar naquele vento que ele já estava enfrentando a noite inteira, provavelmente tinha um covarde atrás dizendo: isso vai dar errado. Se eu fosse você, eu não assumia essa mesa não, vai dar errado. É só porque não tem outro. Um dia eu fui pregar num lugar e aí chegou lá, descobrimos que era outro pregador e não tinha me chamado na última hora. E aí o rapaz, um amigo, no final disse: meu nome é Satanás. Ele olhou para mim e falou assim: fiquei sabendo que era outro pregador e aí te chamaram você na última hora. Se fosse eu não pregava não. Qual é o seu nome? Satanás, prazer. Sai, covarde. Você não teve coragem, mas eu tenho de andar sobre as águas. Aleluia. Você pode ser um covarde, mas a sua covardia não vai me contaminar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Então cala a boca, sua opinião não me interessa. Aleluia. Aleluia. O irmão me disse esse dia: posso te dar uma dica construtiva? Eu perguntei: você já construiu alguma coisa? Não. Então vai dar essa dica para o Satanás. Se você nunca construiu nada, não vai dar dica construtiva para ninguém. Só pode ensinar a construir quem está construindo. Só pode ensinar, meu Deus do céu, o caminho quem está andando nele.
E o texto está aqui, ele dá 3 passos. E daqui a pouco a voz estava tão nítida no coração, na mente dele, dizendo: Pedro, vem. Pedro, vem. Pedro, vem. Mas de repente ele começa a se dividir. Mas Pedrinho, mais Lucas, mais João, mais... E o vento, e o vento. Daqui a pouco, quando ele se divide, que ele perde a voz que dava direção, ele afunda. Quem aqui já se afogou? Ó, tem umas 2, 3, 4. Ó, rapaz, todo mundo de gente já se afogou. Já me afoguei também. Contei aqui na escola dominical, você que estava aqui, vocês que estavam, finge que não ouviu. Tô lá numa piscina de ondas lá em Brasília e comecei a me afogar. Só que eu tinha uma técnica muito top, porque eu aprendi com os especialistas que quando você se afoga, você precisa de uma coisa: manter a tranquilidade. E aí eu comecei a me afogar. E aí tô lá, e aí voltava e mais, ó. Tranquilo. E tô me afogando, mas com muita tranquilidade. Meu Deus, que tranquilidade eu estava enquanto eu me afogava. Até que eu entendi, falei: isso não dá certo não, irmão. Deu um grito, irmão: socorro! O guarda-vida pulou e me tirou lá de dentro. Cai nessa aí não, irmão, grita. Chama alguém que é melhor do que esse negócio de morrer com tranquilidade. Ah, não. Quando Pedro se afundou, não dá tempo dele fazer uma oração, porque ninguém se afoga igual um isopor boiando, não, você se afoga igual uma pedra. O texto diz que ele tentou falar: Senhor, socorre-me, mas eu tenho convicção que ele não chegou nem no socorre-me, ele só disse: Senhor, socorre. Jesus estava tão longe, pastor, que eles não reconheciam ele, pensavam que era um fantasma. Pedro deu 3 passos, não chegou perto dele, ele ainda estava lá para os 500 metros, 100 metros, sei lá quanto tempo estava, mas ele estava lá longe. Quando Pedro afunda, em 1 milésimo de segundo, Jesus faz isso. Você não está sozinho. Vocês nunca estiveram sozinhos. Ah, almofadinha não quer dizer nada, eu estou sempre com vocês. Ah, almofadinha tá ali, Senhor, mas vocês nunca estiveram sós. Tô de olho em vocês a noite inteira. Vocês não passaram por nenhum momento sozinhos. E ele puxa Pedro. E para me terminar, se eu sou Jesus, eu pegava Pedro, levantava o miserável e dizia: ô miserável, tu tá 3 anos comigo, rapaz, até hoje passando essas vergonhas. Não crê, dá vontade de dar um tabefe assim, pá. Cria vergonha, se converte. E aí pegava ele assim, dava umas 3 rodadas nele e jogava ele lá dentro do barco. Vai pra lá, praga ruim, tá atrapalhando o negócio. Jesus fez isso? Não. Jesus pegou ele pela mão, levantou. Mas o texto diz que eles voltaram andando sobre as águas. Sabe o que Jesus fez? Jesus olhou para ele e disse: Pedro, firma os pés novamente. Senhor, mas eu duvidei, não interessa, você vai recomeçar. Senhor, mas por um momento eu caí. Pois é, eu estou te restaurando, você vai recomeçar. Aleluia. Ah, meu Deus do céu, glória a Jesus. Senhor, eu falhei com o Senhor, eu não consigo mais, consegue. Pisa os pés novamente, se coloca de pé mais uma vez, porque eu estou te dando a oportunidade de um recomeço nessa noite. Então recomeça, Pedro, recomeça. Ah, meu Deus do céu. Jesus está dando oportunidades de recomeços aqui. Eu sei que não é fácil você lidar com o fracasso. Eu sei que não é fácil você ter prometido tanto para Jesus e ter oferecido tão pouco.
Eu sei que não é fácil você ter se empolgado tanto e dizer: se vocês não vão, eu vou. E eu vou andando sobre as águas porque eu consigo. E de repente você afundar. Eu sei que não é fácil recomeçar. Mas Jesus está dizendo: firma os pés novamente, Pedro, e recomeça. Aleluia. Glória a Jesus. Então Pedro firma os pés novamente naquelas águas. E os dois voltam em cima do mar conversando. Oh, glória. E aí, Pedrinho, o negócio foi feio, né? Depois, fiquei desesperado, fiquei com medo, achei que eu ia afogar, Senhor. Não, fica tranquilo. E aí Jesus, glória a Deus, faz isso. Aí Pedro entra naquele barco. Jesus dá por dentro. Entra, Pedro. Aí Pedro entra. E aí Jesus entra. E eu lhe pergunto: quem foi para a proa do barco mandar o mar se acalmar agora? Quem? Eu sei que você talvez nunca ouviu uma mensagem. Glória a Deus, que colocava um balde dentro desses barcos. Ou alguém que se posicionasse dentro desse barco para ordenar aquela tempestade. Mas veja o que aconteceu. Jesus entrou dentro do barco e Pedro entrou junto, mas ninguém foi para a proa. Por quê? Porque aquele mar já sabia quem ele era. Por isso eu afirmo com tanta convicção: se alguém tivesse se posicionado, aquele mar tinha se aquietado. Glória a Jesus. Se alguém tivesse posicionado ali, aquele mar tinha se aquietado. Porque não precisou Jesus ordenar da segunda vez, só precisou eles entrarem dentro do barco. Quando Jesus entrou dentro daquele barco, o mar, que não sabe, que não pensa, que não ouve, não vê, teve que entender: é Ele, aleluia, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. A gente não pode com Ele. Então o mar não precisou receber uma ordem, o mar apenas se aquietou. Glória a Jesus. É só um posicionamento que Jesus está procurando. É só alguém posicionado para começar uma revolução nessa cidade, para começar uma revolução nesse estado, para começar uma revolução nesse país. Ele está procurando um. Glória a Jesus. Alguns já se posicionaram, ele está procurando mais um. E ele está dizendo: quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo a se posicionar? Porque está na hora da gente largar os nossos baldes. Está na hora da gente largar as nossas técnicas. Está na hora da gente largar as nossas habilidades. Está na hora da gente entender que não tem previsão ruim que vai parar aquilo que Ele já ordenou. Porque a palavra é a mesma. O ambiente mudou, a circunstância mudou, mas a palavra permanecia a mesma. Nós vamos passar para o outro lado. Nós vamos passar para o outro lado. Nós vamos passar para o outro lado. Aleluia. Dá um pulo dessa cadeira aí, se coloca de pé. Dá um pulo dessa cadeira aí, se coloca de pé. Porque nós estamos caminhando para o outro lado. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado Oh, Jesus. no esconderijo. Aleluia. Existem muitas previsões ruins, mas nenhuma delas vai me abalar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome. Deus está procurando por homens e mulheres posicionados. Deus está procurando por homens e mulheres que são ativadores e que mesmo em meio às tempestades continuam remando. Que mesmo em meio às tempestades continuam remando. Venha o que vier e as prometendo. Está na hora de você
aquilo que te prende na superficialidade e mergulhar agora em águas profundas. E mergulhar em Deus. E mergulhar em Deus. Aleluia. Oh, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Aleluia. A tempestade. Talvez exista uma almofadinha vazia hoje no seu barco. E ela te apavorava até agora. Porque até então você acreditava que você estava sozinho, que Jesus tinha te abandonado. Mas Deus está trazendo uma palavra para você, dizendo que você não está sozinho. Você só precisa agora se posicionar. Você só precisa se posicionar. Deus está procurando alguém posicionado. Deus está procurando alguém. Aleluia. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte. Eu preciso só de um. Pelo menos um. Só um. Que vem aqui na frente. Pra gente contagiar os outros. Aleluia. Eu preciso de só um. Já vem dois, já dá pra contagiar alguns. Eu só preciso de mais um disposto. Disposto e disponível. Disposto e disponível. Disposto e disponível. Disposto e disponível. Adonai se manifestará. E amém. Oh, aleluia. Agora se segura. Agora se segura. Ah, porque nós vamos cortar a tempestade no meio. Agora se segura. Porque nós vamos cortar essa tempestade no meio. Aleluia. Aleluia. Tinha algumas pessoas aqui que já foi dito aqui nessa noite. Talvez você está vivendo uma grande tempestade essa semana. Oh, glória a Jesus. Você conhece as pregações dessa casa, você conhece a movimentação dessa casa. E você sabe que essa não é uma pregação motivacional para te fazer aqui, sair daqui, uau, e não sei o que, não. Essa é uma pregação para te chamar, para se posicionar. Oh, glória a Jesus. Eu sei que as coisas não estão fáceis para você. Eu sei que a tempestade está te afrontando. Eu sei que você está com medo do barco afundar. Corre aqui na frente, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você, porque essa tempestade não vai afundar o seu barco. Essa crise que você está vivendo não vai afundar o seu barco. Corre aqui para frente. Corre aqui, deixa eu orar por você. Oh, meu Deus do céu. Oh, glória a Jesus. Corre, corre, corre pra cá. Porque hoje nós vamos sair aqui correndo por cima das águas. Seu coração é um alto lugar e rasga os céus e enche este lugar. Nunca mais uma previsão ruim vai te amedrontar.
tempestade. Seu olhar e mais fundo e mergulhar. Oh meu Deus, e perder seu amor e me encontrar e mais fundo e mergulhar. você não pode levar esse balde para casa. Deixe-me ir até seu coração. Deixe-me ir até seu coração, Jesus. Deixe-me ir até seu coração. Deixe-me ir até seu coração, Jesus. Deixe-me ir até seu coração. Deixe-me ir até seu coração, Jesus. Continue remando. Meu Deus do céu, pega alguém pelo braço, faz qualquer coisa aí, mas diz pra ele assim: continua, não pare, continua remando. Meu irmão, arrasta alguém aí, pega no braço dele aí e diz: viu, continua remando, não para não. Vamos lá pra proa do barco, você grita de um lado e eu grito do outro, mas nós vamos assustar essa tempestade, não vai ser ela que vai nos assustar. Altíssimo, incomparável, rasga os céus e enche esse lugar. Altíssimo, É sobre essa palavra que nós vamos romper. Aleluia. Você não pode levar esse balde de volta para casa, porque não vai ser tirando água desse barco que nós vamos vencer essa tempestade, vai ser remando. Oh, aleluia. Vamos nos dividir, eu remo e você grita na proa. Aleluia. Vamos nos dividir, eu remo, você grita lá do outro lado. Um grita do lado, outro grita do outro. Glória a Jesus. Um grita do lado, outro grita do outro. E nós vamos romper essa tempestade. A gente vai romper essa tempestade. E a gente vai romper essa tempestade. Você vai gritando, mandando o mar se calar, e eu vou remando, e a gente vai vencer, e a gente vai romper essa tempestade. Oh meu Deus do céu. Aleluia. Oh glória. Abre o céu, Senhor. Deixa a chuva. A terra seca está aqui. Oh, a terra
você grita, você rema. Você grita, você rema, você grita, você rema. E nós vamos romper essa tempestade. E nós vamos romper essa tempestade. Você grita, você rema. Deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passam de canções, palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passam de canções, palavras repetidas. Oh, glória! Aleluia! Vamos romper! Vamos romper! Nós vamos romper essa tempestade. É posicionados! É posicionados que nós vamos romper! Luquinha, se quiser cair, Pedrinho, se quiser ficar aí, Joãozinho, se quiser ficar aí, fica. Mas eu vou romper essa tempestade. A terra seca sou eu. Rema, Maria! Rema! 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 Ah, meu Deus do céu! Oh, glória! Eu não sei você, mas eu vou gritar na beira desse barco até minha voz acabar. Mas essa tempestade não vai me afrontar e não vai me amedrontar. Ah, meu Deus do céu. Ei, mar, olha pra mim. Estou voltando à essência da Ele não tá na almofadinha, ele está aqui, mar. E você não vai poder me parar, porque eu ando debaixo de uma palavra. E essa palavra, nós vamos conquistar toda essa cidade. Cidades em volta de Ponta Grossa, se preparem. Se preparem, porque eu tô vendo que tem gente se posicionando na proa do barco. Ah, meu Deus do céu, eu tô vendo gente se posicionando na proa do barco e vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Este mar não vai me amedrontar. Aleluia. Jesus, oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando, Senhor, a essência. eis-me aqui, ó Deus. Eu não tenho muito, mas voz eu tenho para gritar na proa do barco. Eu não tenho muito, mas eu consigo remar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Se eu precisar arrastar esse barco inteiro, Senhor, arrasta. Mas eis aqui os meus braços, Senhor. Usa minha vida. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Pega na mão de alguém aí. Pega na mão da pessoa que está do teu lado, para a gente terminar.
Porque vai ser assim que nós vamos vencer. Aleluia. Oh, glória. Toda a igreja remando e nós vamos atravessar essas tempestades. Contagia essa pessoa aí. Contagia essa pessoa. Contagia ela. Passa pra ela aquilo que você recebeu. Quando a força no braço acabar, eu volto a gritar. Mas juntos nós vamos romper essas tempestades. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Meu Deus. E eu não quero ninguém mais. Eu já te agradeço, Senhor. Porque estão saindo daqui rompendo nessa noite. Homens e mulheres posicionados. Ponta Grossa, Paraná. É só me seguir, que eu tenho a senha. Aleluia. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de uma palavra. As circunstâncias mudaram, mas eu estou debaixo da mesma palavra que está me dando direcionamento. E essa palavra está me dizendo: eu vou chegar do outro lado. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Tu és meu Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus. Tu és meu tudo. Porque enquanto chove lá fora, glória a Deus, nós somos inundados aqui dentro. Oh, glória a Jesus. Enquanto chove lá fora, nós somos inundados pelo Teu Espírito aqui dentro, Senhor. Somos fortalecidos. Somos posicionados. Oh, glória. Somos posicionados. Eu tô ouvindo barulho de homens posicionados aqui. Eu estou ouvindo o barulho de uma rede Zadok posicionada aqui. Eu estou ouvindo barulho de mulheres posicionadas aqui. Aleluia. Eu estou ouvindo barulho de uma juventude posicionada aqui. Ah, meu Deus do céu. Aleluia. E posicionados nós vamos romper. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pela vida do nosso apóstolo que está lá em Castro. Esconda-me em Ti. Obrigado porque, como nós ouvimos a mensagem pela manhã, as nossas tendas estão, meu Deus, se ampliando. As nossas estacas estão se fortalecendo. Porque estamos levantando homens, mulheres posicionados aqui, que estão largando os baldes e estão se posicionando como quem sabe, quem entende a palavra sobre o qual está andando. Ah, meu Deus. E por isso, Senhor, eu te louvo.
Eu agradeço, Senhor, o teu nome. Aleluia. Tem alguém aqui das pessoas que estavam nos visitando, que estão nos visitando, que ainda não servem a Jesus, ou que estão distantes de Jesus, e que gostariam de nessa noite, oh glória a Deus, ser reposicionada, voltar a andar por sobre a água, segurar na mão de Jesus e entregar de volta a sua vida nas mãos dele. Se tiver, corre aqui. Se tiver, corre aqui, deixa eu abençoar a sua vida. Oh glória, porque Jesus está te dando uma oportunidade desse recomeço. Oh glória, Jesus. Se não, Deus abençoe você que nos visita. Glória a Deus, a sua visita é uma alegria para nossas vidas. Oh glória a Jesus. Essa igreja está aqui para te servir. Oh aleluia. Aleluia. Você está em meio de uma família. Eu achei pouco esse barulho que nós fizemos para tanto que Deus está fazendo aqui. Faz mais barulho. IBA faz mais barulho. IBA faz mais barulho. Faz mais barulho, IBA.